chama de mamãe. Ele tem 11, ela tem 9, então eu tenho um pré-adolescente e um aspirante a pré-adolescente. Está uma delícia lá em casa. As fases mudam mesmo. E a gente tem mesmo que aproveitar cada uma delas porque boa. Eu sempre tive o privilégio de ter pessoas que me avisaram isso ao longo do caminho. Eu fiz muita força para realmente aproveitar e não me perder em meio às trocas de fraldas, dos leitinhos, das noites sem dormir, de tanta coisa que vocês como mães sabem que a gente passa e muitas vezes quer que voa, né? Ai, podia passar rápido. Não pensa assim, porque passa. E se você fica com esse pensamento, não dá muito para aproveitar. Meninas do MOPS, obrigada pelo privilégio. Tá dando para ouvir? Minha voz é baixinha. Tá? Melhorou? A minha voz é baixinha e eu sou formada em fonoaudiologia, mas nunca tratei de voz, não gosto, achava chato, então minha voz é assim, meio de taquara rachada, baixinha, então fica firme, vai dar tudo certo. Mas eu queria agradecer as meninas do MOPS que me deram o privilégio de abrir o ano para elas, e o tema que elas escolheram para desenvolver ao longo do ano, então, seja você corajosamente. Vamos ler o texto que elas colocaram para a meditação, é Isaías 43, versos 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos fluir. Quando eu pensei nesse tema que elas me colocaram, eu falei assim, tá, seja você, eu tenho que pensar sobre identidade. A gente precisa descobrir primeiro, então, quem sou eu, para que depois venha a segunda parte do tema, que é o ser mesmo corajosamente. Então, eu preciso tratar do tema da seguinte forma: descubra quem você é e depois descubra como viver corajosamente. E é assim que nós vamos proceder na tarde de hoje. Quanto tempo eu tenho, gente? 20? 15? 20? Qualquer coisa? Ó, gente, não tem prazer. Isso vai dar choque? Se der, já era. Cuidem do sobrinho da Isabel. O texto escolhido pela liderança, você não vai parar, né? Parece que você está abaixando. Mas o texto escolhido pela liderança do MOPS está inserido em uma das partes mais lindas do profeta do livro de Isaías, que trata da salvação e trata da futura bênção reservada ao verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Esse livro é interessante porque ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. E a salvação, tanto pessoal como nacional, ela vem do Senhor. Aliás, o nome Isaías, que escreveu o livro, significa salvação de Jeová. E de fato só há salvação na graça de Deus, né? Mas o que salvação tem a ver com quem eu sou? Falar de salvação é falar de quê? Ou de quem? Acima de tudo, de Jesus, que é descrito um dos textos mais lindos do Antigo Testamento em referência a Jesus, em Isaías, que ele é descrito como servo sofredor. Então ele veio, esse servo sofredor, conforme Paulo escreveu em Coríntios, para nos salvar, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é identidade, isso é propósito, isso é direção para viver, certo? Então Isaías é mais que apropriado para nós pensarmos um pouquinho sobre identidade e sobre coragem para viver. O profeta Isaías vem e com seu escrito nos revela muito mais de Deus do que nós já vislumbramos e muito mais de nós mesmos do que nós já vimos ou que nós pelo menos queremos ver. Ele quer nos mostrar o que significa ser salvo. É melhor que a gente tenha coragem para ouvir o que ele tem para nos dizer.
Deus está no negócio de salvar pecadores, é o business dele. E de todas as maneiras e de todos os aspectos possíveis. Mas nós não cremos muito nisso. Tanto é que vira e mexe, a gente está bancando a nossa felicidade, e felicidade entenda-se por salvação, em outras coisas. A gente busca felicidade nos filhos, no casamento, posses, em profissão, tem gente que busca em alimentação. Sabe os veganos, que até tem muita pichação por aí? Para eles, alimentação é salvação, gente, vida. É estranho, mas a gente faz isso. Mas Deus nos faz um desafio. Eu sou melhor do que você pensa. Você é pior do que você pensa. Você topa um pouco comigo? Então o fato é que geralmente nós tendemos a buscar a nossa identidade em coisas que não se sustentam, em coisas que são como areia movediça, não é sólido, não dá para firmar. Então, os nossos amigos vêm e nos decepcionam. As nossas performances, as nossas melhores intenções nos decepcionam. A nossa melhor tentativa de fazer a coisa do jeito que gostaríamos não atinge o patamar que a gente deseja, o alvo que nós gostaríamos. O marido não é o príncipe encantado que a gente sonha. Os filhos nos desafiam muito mais do que nós gostaríamos. E Isaías vem e começa a tratar algumas coisas para nós, porque Deus, Ele abre um caminho para nós que é muito longe de tudo isso que nós firmamos. Não é que a areia movediça. Deus vem e nos abre um caminho seguro, isento de riscos. Ele nos convida, eu, você, a todos, para nós nadarmos eternamente no seu mar de amor. E é o único amor, gente, que percorre uma via de mão única. Porque todos os outros tipos de amor que nós experimentamos nessa vida, eles tendem a ir de mão dupla. Eu te amo se você fizer isso por mim. Eu continuarei te amando caso você seja isso para mim. E de Deus não, Ele é de mão única. Então é um amor maravilhoso que não há igual no mundo. E nossa parte nesse prato é conseguir olhar para além de nós mesmos e apostar tudo, todas as nossas fichas em Deus. Isso chama-se fé. Então, Isaías vem e nos oferece uma confiança centrada em Deus, que pode encarar qualquer desafio, qualquer coisa. Ele nos desafia a confiar em Deus de maneira mais profunda e a crer hoje em suas provisões e suas promessas. O texto que lemos no início, Isaías, ele revela a intervenção de Deus numa época em que Israel estava no cativeiro da Babilônia. Tinha sido para lá, de castigo. Deus mandou lá, vai de castigo. E foi lá para a Babilônia. E é o momento em que ele começa a intervir nesse estado de Israel e começa a fazer uma mexida ali no povo dele. E de fato, gente, a intervenção de Deus na vida do seu povo, ela é contínua. O mesmo Deus vivo que desceu e interviu na realidade do cativeiro da Babilônia, naquela época, também desce hoje e intervém na minha realidade, na sua realidade, nas minhas prisões, nos nossos cativeiros. E ele age assim não é porque a gente merece, ele age assim porque ele é o Senhor, o seu Redentor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Isaías trata disso no verso 14 e 16. Deus se apresenta dessa forma: eu sou o Senhor, eu sou o seu Redentor, eu sou o Criador de Israel, eu sou o seu Rei. Então isso responde à pergunta: quem somos nós? Nós somos filhas do Rei dos Reis. Mulheres cristãs possuem uma nova identidade. 1 João 3,1 escreve: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, o de sermos chamados filhos de Deus. Então a nossa identidade não é determinada pelas situações que vivemos, não é pelos nossos relacionamentos que construímos, pela profissão que exercemos. Quem quer ditar isso como identidade para você, não está andando de acordo com a palavra. E eu sei que essa verdade tem sido divulgada, essa frase, essa ideia tem sido divulgada muito fortemente por aí, tem sido causa de muito sofrimento na vida das mulheres.
Mas nós, de verdade, sabe quem nós somos? Recipientes da redenção de Deus. Nós somos um objeto da graça redentora de Deus que vem e nos chama para isso. Nós somos alvo do amor de Deus. Assim como no jardim do Éden, quando Adão e Eva decidem virar as costas para o seu Criador, depois da queda do homem, Deus vem, Deus nos chama e nos veste com roupas de justiça. Logo, o seu relacionamento conosco não se baseia na nossa performance. Ufa, graças a Deus por isso. Mas se baseia no seu amor, na sua provisão graciosa. Então, cientes dessa identidade de filhas do Deus Altíssimo, vista-se com isso, a gente conclui que todos os papéis que nós exercemos ao longo da vida devem ser vividos para Cristo. O nosso lar existe para Cristo. O nosso casamento, os nossos filhos, a nossa profissão, são todos meios, canais, para que nós possamos responder alegremente ao que Cristo é, ao que Ele fez e ao que Ele faz por nós. Então esses papéis não determinam quem nós somos. E como é fundamental não confundir, gente, papel ou missão com identidade. Nós não somos essencialmente mães. Nós não somos essencialmente esposas. Isso são papéis, é uma missão que Deus nos deu para exercer como filha de Deus, como filha do Deus Altíssimo. E o meu desafio, então, é imitar o Evangelho da Graça em cada papel, em cada missão que eu vou exercendo ao longo da vida. Mas como, gente? Como que eu vou viver essa identidade de recipiente da graça redentora de Deus? Como é que eu vou viver esse desafio que não é o simplesmente de ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, a profissional mais competente do mercado, o último pacote do biscoito, né? Como que a gente deixa essas coisas no seu devido lugar e passa a simplesmente viver como filha de Deus, exercendo esse papel? Então esse é o segundo ponto da mensagem. Seja você corajosamente. Tá, coragem para ser vem de onde? Coragem vem da fé na graça futura. O texto diz para a gente esquecer o que se foi. Lembra? Ou você já esqueceu? Essas são as palavras que iniciam o texto que a gente leu, né? Mas do que o povo de Deus deveria esquecer? Isaías 43:16, um pouquinho antes, diz o seguinte: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. A que evento da história do povo de Deus isso aqui está se referindo? Aquele que fez um caminho pelo mar. Passagem do mar vermelho, é o êxodo. Então, por que Deus está dizendo ao seu povo para esquecer de um livramento tão grande como foi esse? Ele chama a atenção, um pouquinho antes de mandar esquecer, para o fato de que ele é aquele que fez o mar vermelho se abrir, para o povo passar, embora dar um pé e os egípcios não os alcançarem. Depois ele fala, não, esquece. Isso estranho, não parece? Por quê? Se a gente continuar a ler Isaías, a gente vai ver que no capítulo 46:9, Deus fala assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. E agora, gente? É para lembrar ou para esquecer? O que tem que fazer? Né? O que Deus quer que a gente faça? Por que será essa aparente contradição? Oi? Senhor, eu estou, Senhor. Bem, a verdade é que não há contradição. O que Deus nos ensina aqui nesse contexto todo, porque quando a gente lê um texto, estuda, a gente tem que abrir um pouquinho, né, o leque e entender o contexto dele todo. Então, o que Deus está nos ensinando aqui é que a gente deve sim olhar para trás. Não esqueçam das coisas passadas, mas a gente olha em favor do futuro. Ou seja, a graça passada é o certificado de garantia que Deus nos dá, que a graça futura vai nos encontrar amanhã. Então, o grande êxodo do Egito, aquele evento maravilhoso que houve na história do povo de Israel no dia de Moisés, ele não foi um evento único na história, mas ele é um padrão. Porque nos caminhos de Deus, o êxodo é repetível. Né?
O êxodo é, por assim dizer, o modus operandi padrão de Deus conosco. É como Ele gosta de agir, como Ele opera nas nossas vidas, através da obra concluída de Jesus na cruz. Então esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Então o que Deus está nos dizendo aqui é que a gente não deve nos concentrar na graça e na misericórdia que já foi derramada no passado, a ponto da gente perder o que Ele está fazendo no futuro. Já viu pessoas que se congelam na história do passado? É isso que Deus não quer, é isso que Ele não deseja que a gente viva assim. O que Ele quer que a gente entenda é que Ele é capaz de, um modo maravilhosamente novo, reencenar o êxodo na sua vida e te guiar através de alguma barreira no melhor estilo Mar Vermelho que você enfrenta hoje, no seu aqui e no seu agora. Então isso é fé, gente, na graça futura de Deus. Esqueça o que se foi, não viva paralisado no passado. O passado certamente nos ensina, mas ele não pode nos atar, porque Deus nunca para de agir. E é essa fé nas promessas de Deus, na graça futura de Deus, em crer em tudo aquilo que Ele prometeu ser para nós em Jesus, é que me faz viver, é que me faz prosseguir, é que me faz viver com coragem. Porque a graça de Deus me alcançou no passado. Ele me libertou dos meus cativeiros, de vários medos que eu já tive, de vários cativeiros, de várias angústias. Mas a graça dele está sempre à minha espera. Amanhã, quando porventura eu encontrar mais uma vez cativo aos meus pecados, mais uma vez ansiosa quanto ao futuro, ou preocupada com os desafios que cada um desses papéis que nós colocamos aqui vem trazendo para nós, né? Então, por causa dessa certeza, tão somente por causa dessa certeza, eu encho a minha alma de coragem para levantar da cama e viver e exercer o papel de mãe, de esposa, de profissional, né? E como eu preciso de coragem para viver, gente, porque eu descobri que eu sou uma rapaziada. Sabe rato que foge do navio quando o navio vai afundar? Isso, nesse estilo assim. Eu sempre sonhei muito em ser mãe. E eu achei que eu ia fazer assim um negócio com o pé nas costas, porque eu trabalhei com crianças profissionalmente na minha época, amava, falei, nossa, como eu sou jeitosa com criança, vai ser fácil, beleza, passou o primeiro ninguém com Samuel para já o negócio mudar de história. Então eu fui descobrindo que para viver os meus maiores sonhos eu precisava da graça de Deus. E é isso que me enche de coragem para continuar caminhando. Porque do lado de cá do céu, gente, eu não consigo e nem conseguirei fazer coisa alguma de forma perfeita. Porque vez ou outra eu vejo palavras grosseiras saindo da minha boca. Eu grito com meus filhos, a irritação toma conta, a privação de sono me causa efeito indesejado que eu não gostaria, né? O marido não me atende como eu gostaria, eu vou e começo a colocá-lo no freezer e resolvo que eu só vou tratá-lo com amor quando me for conveniente. E quando tudo isso acontece, acho que não acontece só comigo, né, gente? Quando isso acontece, o nosso coração pecador não vai conseguir diminuir o poder do Evangelho. Aliás, gente, essas coisas acontecem comigo e com você no nosso dia a dia, na nossa rotina do manhã após manhã, para mostrar o quanto nós precisamos do Evangelho. O Evangelho não é só para o dia que você levantou a mão e foi lá na frente, ou para o dia que você fez a oração recebendo a Jesus. O Evangelho é para você vivê-lo todos os dias com Ele, uma vida centrada na cruz de Cristo. E isso então só ilustra todas essas coisas, o porquê nós precisamos do Evangelho, o porquê nós precisamos crer na graça futura de Deus. Porque também nós não podemos, nesses momentos de erro e pecado, pegar uma chibata e ir lá pro tronco, sabe? Aquele estilo chibata? Quem faz estilo chibata aqui? Eu sou meio estilo chibata. Mas isso é minha culpa, nem é tão grande culpa. Eu sou meio assim dramática, né? Mas eu tenho aprendido que, na verdade, isso aqui não me é muito útil. Porque sempre que isso acontecer, sempre que precisar, eu preciso me arrepender de novo. Buscar novamente o perdão e seguir em frente.
ser perdoado e estender esse perdão, essa fé, essa alegria de viver no Evangelho para os meus filhos, para o meu marido, para os meus colegas de trabalho, para os meus amigos. Então traga paz, traga ordem ao caos do dia a dia, traga alegria, traga risada, respire o ar da graça e conceda essa graça a todos, porque ela foi concedida a você. O Evangelho, gente, ele não é tão pequeno que ele não caiba nesses 10.000 pequenos momentos que fazem a nossa rotina. Ele é grande demais para ficar fora dele. Então Deus virá ao nosso auxílio e nos vai livrar novamente de nós mesmos, dos nossos pecados, para que a gente possa viver para aquele que nos salvou, nos redimiu, está no projeto de restauração das nossas vidas, nos transformando a imagem do nosso Jesus. E aí, para encerrar, eu vou passar um pouquinho dos 20, tá? Como que a gente vai se encorajar no Senhor? Para ser você. Então, haverá, gente, muitos e muitos momentos na nossa vida que a última coisa que a gente vai ter é coragem para sair da cama. Quem dirá coragem para exercer os nossos papéis como filha do Deus Altíssimo? O que a gente faz em momentos assim? Eu sugiro que você faça uma coisa que mulher ama fazer. Sabe uma das coisas que mulher ama fazer nessa vida? Ai, Angela, tá de castigo. Outra, gente, que homem fala, vocês ouvem, pipi. Conversar, a gente conversa demais, né? Mas conversar com quem? Você vai conversar com a pessoa mais influente da sua vida. Seu marido? Seu pai? Sua mãe? Sua melhor amiga? Nenhuma dessas. Seu pastor? Não. Sabe com quem? Com você mesmo. Na verdade, a gente já faz isso, né? A gente conversa com a gente o tempo todo. Não há, portanto, ninguém que tenha maior influência na sua vida que a sua pessoa. Então, a gente precisa aprender a conversar então direito. Alguns santos do passado entenderam essa verdade, que é importante que a gente converse com a nossa alma, senão ela vai conversar com a gente, viu? Então, olha só, vamos ver o que Davi fez no texto aqui. 1 Samuel 36 diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado. Tinha ido acontecer um negócio lá e tinha roubado o dinheiro do povo tudo, levou todo mundo partido, tá um negócio difícil. E ele ficou profundamente angustiado porque os outros falaram assim: bora apedrejar esse Davi, esse líder, que é isso? E aí ele pegou e Davi diz aqui: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele se encorajou no Senhor. Quer saber como Davi fez isso? Abre os Salmos e leia. Você verá as inúmeras maneiras nas quais Davi falou com a sua alma e falou: se encoraje no Senhor. Outro salmista que nos ensina a conversar com a sua alma está no Salmo 42:5. Ele estava num momento depressivo, depressão aguda, morro de homem. E aí ele pergunta: por que você está abatida, minha alma? Ponha sua esperança em Deus. Alma, olhe, pondere, veja como Ele cuidou de você até aqui e saiba que Ele continuará cuidando. Força, avante. O profeta Jeremias, ele diz lá em Lamentações: lembro-me do que me pode dar esperança. Esperança produz coragem, né? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Viva a graça futura de Deus, né? Então, gente, a gente conversa sim com a nossa alma, mas muitas vezes isso não nos traz coragem para viver. Sabe por quê? E pode até ter o efeito contrário, porque não basta conversar. Se a gente quiser encorajar e fazer esse diálogo, essa prosa valer a pena, tem que ter um assunto certo. Então, uma pessoa na história do passado foi particularmente ensinada de maneira especial a fazer isso. Foi Josué. E quem o instruiu a se encorajar no Senhor foi o próprio Deus. Ele falou o seguinte: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso. Josué, você vai precisar de coragem. E para se encorajar, você vai precisar meditar na palavra, nas minhas promessas. Você vai precisar se fortalecer com a minha graça.
A palavra de Deus, gente, ela não é para nós coisa vã, ela é a nossa vida. É nela que a gente encontra com o Pai, que nos chama para relacionar com Ele, que a gente descobre quais são as promessas que Ele tem feito para nós. Os santos do passado traziam para a pauta de suas conversas com a alma os grandes feitos do Senhor, as suas promessas. E dessa forma eles se encorajavam no Senhor para ser quem eles deveriam ser. Então eles relembravam a sua alma temerosa. Gente, nossa alma tem amnésia demais. Então precisa disso muito, né? Eles relembravam a sua alma. Quem é que estava no trono, cuidando de tudo, governando a vida e cuidando dos seus com zelo e amor? Então medite na palavra e guarde-a no coração. Crie o hábito de trazer a palavra de Deus para a pauta de suas conversas com a alma. Você vai descobrir que isso vai ser uma fonte inesgotável de encorajamento para você ser e para você viver como filho do Deus Altíssimo. Mas tem uma outra maneira bem legal da gente buscar a coragem do Senhor, que é com outras pessoas. Hebreus 10:24 nos exorta, entre várias outras coisas, a procurar encorajar uns aos outros. E isso aqui, gente, está no contexto de reunião coletiva. A caminhada cristã, ela nunca foi planejada por Deus para ela ser solitária. A gente precisa de pessoas. E encontros como esses, promovidos pelo MOB, são muito úteis para a gente buscar coragem e incentivo para prosseguir e crescer na graça do Pai. Ficou legal a comissão? Mas eu quero concluir, gente, encorajando vocês com um outro trecho de Isaías, que diz assim: não tema, pois eu te resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Essa é a nossa esperança. Nós somos suas filhas. Ele nos chama pelo nome e nos resgatou. Essa é a nossa identidade. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e nos daria da sua graça para atravessar cada momento dessa vida. Então essa é a nossa fonte de coragem para viver. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a sermos quem nós precisamos ser corajosamente. Queria orar pela Cris rapidinho. Deus, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor usou a Cris para falar com a gente, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor continue dando sabedoria, dando capacidade para cuidar do Samuel e da Isabela, Pai. Obrigada, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.